paisano, mesmo grito, o mesmo vinho golpeado. Então busco arrinconado o olhar da mesma morena. No negaceio convido pra bailar de pé trocado num romance alpargateado, repetindo a mesma cena. Encosta o rosto moreno junto à flor do jaleco e sonha. Ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo. Seja bem-vindo aos novos tempos da Jacto. Uma linha de plantadeiras, uma colhedora de cana, um veículo autônomo e o aplicativo Conect. Nossas soluções inovadoras estão chegando para levar conectividade e eficiência para o produtor rural. Acesse jacto.com e conheça os produtos que vão fazer a diferença no campo. Jacto, novos tempos, novas soluções. Alô, agricultor, chegou os Zeus e é da Ihara. Chegou os Zeus, lançamento da Ihara, aplicou e resolveu. O nosso Zeus tem o tino terfura, o terror dos percevejos que não deixa pra amanhã. Efeito choque e também residual, é a nova ferramenta, nunca vi coisa igual. Chegou os Zeus, lançamento da Ihara, aplicou e resolveu. Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para a Palmeira das Missões. Produtor associado da Cotripal. Iniciou o custeio da safra de verão 2020-2021. Contate um órgão financiador. Vá até a unidade de atendimento da cooperativa mais próxima. Realize o planejamento e elabore o projeto técnico. Efetive a aquisição de insumos, garantindo que foi programado. Amigo produtor, o planejamento é o primeiro passo para o sucesso da sua lavoura. E a Cotripal é parceira na escolha dos produtos mais adequados para a sua propriedade. Contate nossa equipe 55-3375-9000. Cotripal, a cooperativa da nossa região. Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor o que há de melhor em cultivares de trigo. ORS Madre Pérola, o trigo branqueador para panificação mais cultivado do mercado, com um pacote agronômico completo e alta produtividade. Lançamentos: ORS Agile, o trigo super precoce melhorador, com altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância ao ídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade. A Ihara protege sua lavoura até das ameaças que você não vê. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematóides de uma só vez. Ele possui melhor aderência à semente, maior eficácia e modo de ação inovador. Pense suas sementes sob uma nova perspectiva com Certeza N. Ihara, agricultura é a nossa vida. Produto de agrícola, venda sob residuário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas.
Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 559-9964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura. Bom dia, pessoal. Bom dia, toda a rede Voz do Campo, Brasil inteiro conectado, Brasil Agro. Eu sou Nivaldo Foracheri, sou produtor rural aqui em Tandé, no Paraná. Sou advogado, com especialidade em agronegócio e também tenho escritório de consultoria no agro, a Forester. Gostaria de agradecer o Clayton e o nosso grande Marcelo Brum pela oportunidade. Marcelo, é um privilégio estar falando aqui com o Brasil Agro e fazendo essa mediação riquíssima, esse programa rico para o agro brasileiro na Voz do Campo. A Voz do Campo, olha só, nossa... Desculpa, engasguei aqui com a água. Olha só a nossa bagagem hoje, né? 40 emissoras no Rio Grande do Sul, 150 municípios no Paraná, Goiás, Mato Grosso, Bahia e Santa Catarina. Essa é a Voz do Campo em todo o Brasil. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, queria chamar o J. Alves, de Luiz Eduardo Magalhães, da Rádio Cidade FM, lá do LEM, a 95.9 FM. J. Alves, está por aí? Olá, bom dia. A partir de agora destacaremos as notícias do Oeste Baiano relacionadas ao agro. Semana de estabilidade no preço do algodão, no preço da soja e também no preço do milho. O algodão começou a semana cotado a R$ 101,97 a arroba e assim fechou a semana. A soja também da mesma forma, saca de 60 quilos cotada a R$ 102,00 o preço balcão, fechando a semana no mesmo patamar. O milho também iniciou a semana cotado a R$ 45,00 a saca de 60 quilos, fechando a semana também cotado a R$ 45,00 aqui no Oeste Baiano.
O Oeste Baiano que tem se preocupado bastante com o controle para garantir e eliminar tigueras de soja aqui na região. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a BAPA, em parceria com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, IBA, e ainda a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a ADAB, iniciaram atividades de controle químico de plantas de soja voluntárias, as tigueras, nas rodovias BR-242 e 020, além de estradas vicinais da região oeste da Bahia. A parceria da BAPA se deve após os bons resultados obtidos no controle fitossanitário do algodão, realizado pelo grupo gestor do programa fitossanitário na safra passada. As atividades de eliminação das tigueras vão até o final do vazio sanitário, que será até 7 de outubro, com o plantio da soja previsto para iniciar uma semana mais cedo, em 1º de outubro, porém sem alterações no calendário do vazio sanitário. Os manejos se intensificam para não deixar plantas vivas no campo e vias de acesso. Os técnicos das 3 entidades estão fazendo acompanhamento, eliminando tigueras onde o produtor tem mais dificuldade de acesso. E por aqui encerra a minha participação, desejando a todos um excelente sábado, maravilhoso final de semana. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o programa A Voz do Campo. Beleza, muito obrigado, J. Alves, lá do Luiz Eduardo Magalhães, do Matopiba, grande produtor, grande polo produtor do agronegócio. Muito obrigado, pessoal, desculpa, eu engasguei com o chimarrão aqui no começo, mas agora tá zero, tá tudo tranquilo. É emoção de estar nesse programa que alcança o Brasil todo aí do agro. E Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, é onde a Voz do Campo está. Eu gostaria de dar agora as boas-vindas a essa turma que topou levantar cedo no sábado e no frio, mas para atender o agronegócio, todo esforço é necessário e é bem-vindo. Gostaria de agradecer ao Tobias, a Marielle e ao André por ter aceitado o meu convite. Esse programa vai ser rico, muitas informações e muita fake news desmistificada, né? Mandar um abraço para o pessoal da Liga do Agro, do qual fazemos parte. Tobias, se você, a Mari e o André pudessem se apresentar, fique à vontade. Bom dia, Nivaldo. Bom dia a todos. Meu nome é Tobias, sou advogado da banca Lutero Pereira e Bornelli Advogados, em Maringá, no Paraná, e trabalho há 14 anos na defesa de produtores rurais, no escritório que trabalho tem mais de 30 anos aí de estrada, também nessa área. Nesse período eu fundei o site direitorural.com.br, onde temos ali várias dicas e opiniões jurídicas voltadas para produtores rurais e que, inclusive, convido todos para acessar. Ô, Mário, eu acho que o seu microfone está desligado. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Tobias, André, todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo também pelo Facebook, pelo site da rádio. Eu sou Marielle, eu moro em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Sou paranaense, mas estou no Mato Grosso há 22 anos. Sou consultora em sucessão familiar para o agronegócio, atendo produtores rurais e empresas do agro há mais de 10 anos. Sou colunista do canal Rural e da AgriShow e sou coautora do livro Mulheres do Agro. E é um prazer, uma satisfação estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para o agronegócio e para as famílias do agro brasileiro. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Mari. Bom dia, Nivaldo. Bom dia a toda a equipe da Voz do Campo, os nossos ouvintes que estão aí espalhados por esse Brasil maravilhoso. Agradeço o convite, a oportunidade de estar com vocês. Meu nome é André Babi, estou em Cuiabá, um friozinho gostoso hoje na capital mato-grossense. Sou engenheiro florestal de formação e atuo na área de gestão ambiental, sustentabilidade, voltada para o agronegócio já há mais de 15 anos. Então, fico à disposição. Para mim é uma honra estar com vocês, estar nesse programa maravilhoso, que eu tive a honra aí já de ouvir algumas oportunidades e, neste momento, fazendo parte com esse timaço aí para a gente discutir um pouco, debater e, acima de tudo, levar informações
de qualidade a todos os nossos ouvintes. Um abraço a todos, meu muito bom dia. Beleza, valeu, André. Muito obrigado, Tobias, Mari e André. Tobias, vamos começar aqui com algumas fake news e algumas armadilhas aí que o produtor rural precisa tomar cuidado. Vamos falar um pouquinho do Plano Collor e da nova Lei do Agro. Lógico, abordar de forma superficial pelo nosso tempo, mas trazendo informações importantes. Tobias, em relação ao Plano Collor, temos visto muitos produtores sendo abordados, eu mesmo já fui abordado umas 2, 3 vezes, pessoal já forçando os produtores a entrar com ação, tem muita gente com dúvida, entra, não entra, o que você me diz disso? Rivaldo, tem muita fake news sobre o Plano Collor por aí, há muitas promessas que eu acho meio complicado, talvez, se entregar no futuro. O produtor tem que tomar muito cuidado com isso. Por que eu digo isso? Porque a ação não transitou em julgado ainda. O que isso significa? Que ainda tem recurso pendente e que o STF vai ter que julgar essa ação hoje. Então, ali no STJ, ela terminou, vitória para os produtores rurais, mas o Banco do Brasil interpôs um recurso para o STF. E esse recurso vai ser julgado lá. E quem viveu aí o fundo rural sabe muito bem do que eu estou dizendo. Essa ação é uma ação que envolve ali vários milhões, quiçá bilhões de reais ali dentro. Então é uma ação muito importante que tem muitas pessoas ali dando muita atenção a essa ação. Tem que tomar muito cuidado. Entendi. Ô, Tobias, só explica para o pessoal, de repente, quem não foi abordado, no que se refere o Plano Collor. Bom, em março de 1990, houve um plano econômico chamado Plano Collor, que modificou alguns parâmetros, ali, alguns índices de correção monetária. Então, quem tinha financiamento em aberto antes de março de 1990, com vencimento para depois de março de 1990, com recursos oriundos da poupança rural, houve ali uma correção monetária em 84%. Que depois veio se discutindo se esse parâmetro deveria ser 84% ou 42%. Tá? Essa discussão existe desde meados da década de 90. Então, nesse período, vários produtores já entraram com essa ação. Nosso escritório já entrou com várias ações individuais para pedir restituição do Plano Collor. Muitos produtores já pegaram esse dinheiro de volta, já colocaram dinheiro no bolso. Só que em 2010 prescreveu essas ações. Acontece que, em 94, a Sociedade Rural Brasileira havia interposto uma ação, e essa ação agora que ela foi julgada. E depois do final dela, os produtores terão 5 anos para entrar com a ação. Só que depois do trânsito julgado. Então a nossa posição, e lá no site direitorural.com.br, tem ali o andamento passo a passo. Toda vez que tem um andamento novo na ação, nós colocamos lá, e tem a nossa opinião também. A nossa opinião espera o trânsito em julgado, porque senão o produtor pode vir a ter um risco se essa ação for revertida de alguma forma no STF. Falando do trânsito em julgado, a gente lembra do fundo rural. Então você está trazendo para nós que é bom tomar cuidado para não ter o mesmo risco, não é verdade? Exatamente, Nivaldo, porque o que acontece? Se a pessoa entra hoje com uma ação pedindo R$1 milhão de restituição, depois o STF, de alguma forma, venha a mudar o julgamento do STJ, e há 2 fundamentos ali do recurso, há um fundamento processual e há um fundamento de direito mesmo ali, se tem ou não razão. Então, se der procedência em qualquer um desses pedidos, pode acontecer do produtor, além de não receber o dinheiro que ele pediu, ele ter que pagar ainda honorários sucumbenciais e custas do processo. E isso não é muito bom. Então, embora eu, como advogado de produtores rurais, torça para que o STF mantenha o mesmo resultado do STJ, eu não posso deixar de falar para os meus clientes que há um risco. E que por conta desse risco, que é grande, não entrar com ação agora. Além do que, há um efeito suspensivo que foi dado nesse recurso. Então, é um recado claro para os nossos produtores que estão nos ouvindo no Brasil todo. Tem muita gente sendo
Tem muito advogado entrando em contato com o produtor, prometendo uma entrega futura, prometendo muitas vezes levantar crédito para bater em alguma dívida. O que seria o recado agora para o produtor? É aguardar, Tobias? É aguardar, justamente, Nivaldo. Por conta até desse efeito suspensivo que foi dado no recurso, significa que qualquer ação que você interpor com base nessa ação do Plano Collor, ela vai ter que ficar parada, ela vai ter que aguardar. Então, por conta dessa decisão do STJ, a pessoa vai entrar com recurso, o juiz vai dar uma decisão, falar aguarde, porque o STJ já mandou parar. Então, não há... Tem que esperar. O melhor é aguardar esse posicionamento. Tanto que uma decisão pró-produtor hoje no Plano Collor vai demandar muitos milhões aí de restituição, né? Então, a gente sabe que o país está passando por um momento muito difícil, creio eu, que é bom tomar cuidado. A gente tem que lembrar sempre do Fundo Rural, não é verdade? Exatamente. A ação, ela é muito grande, tem muito dinheiro envolvido. Então, os advogados do Banco do Brasil, os advogados da União, eles não vão trabalhar com essa ação com uma atenção muito grande. Então, não é uma ação qualquer que vai ser julgada, ela vai demandar uma atenção especial dos julgadores. Beleza, Tobias. É a Voz do Campo trazendo para o produtor rural informações precisas e muito cuidado contra fake news e todo esse barulho que tem por trás do Plano Collor, muita promessa que pode deixar o produtor endividado ou, enfim, trazer para ele um problema que ele não tinha, né? Então, muito cuidado. Tobias, a nova lei do agro. Tivemos esse ano a aprovação da MP do agro, que se tornou nova lei do agro, né? Foi em abril. A gente tem visto muita opinião, nós mesmos já fizemos várias lives falando sobre a lei do agro. Qual que é o recado de vocês com relação à lei do agro para os produtores? Nivaldo, o produtor rural tem que tomar um pouco de cuidado com as inovações que foram trazidas pela lei do agro, tá? É por isso que é muito importante uma consultoria jurídica, uma consultoria administrativa desse período. Por quê? Porque a lei do agro foi muito boa, que ela trouxe inovações para facilitar o crédito. Só que toda vez que você facilita o crédito, significa que você dá mais garantias a esse financiador, que você faz com que esse financiador tenha mais recursos, ou tenha mais direito, mais possibilidade de receber em caso de eventual inadimplência. Tá? E toda vez que você faz isso, você tira direitos ou você traz inovações que pode, de alguma forma, prejudicar o produtor rural. Tá? Por que eu estou dizendo isso? A nova lei do agro criou algumas figuras que são perigosas, boas, porém perigosas, como, por exemplo, o patrimônio rural em afetação. O que é esse patrimônio rural em afetação? Você vai poder destacar uma parte de seu imóvel rural para dar ele em garantia, somente essa parte. Então, ao invés de você colocar a fazenda inteira, você pode destacar uma parte da fazenda, por exemplo, uma fazenda de 500 hectares, você destaca 100 hectares para dar esse percentual em garantia. Porém, em caso de inadimplência, uma frustração de safra que o produtor rural, por exemplo, venha a sofrer, a forma com que o credor pode retirar esse patrimônio, pode cobrar esse patrimônio, ela é muito mais complicada, bem mais complicada do que a alienação fiduciária. Então, isso que o produtor rural tem que tomar cuidado. A gente já sempre orientava, o produtor rural já sabe disso, principalmente o produtor rural que acompanha aí a Voz do Campo, acompanha a Liga do Agro, todos os sites referentes aí que trazem real informação ao produtor. Todo produtor rural sabe que deve tomar muito cuidado com a alienação fiduciária. Então, o patrimônio rural em afetação agora é ainda mais perigoso para o produtor. Lembrando que a gente está na indústria do céu aberto. Não é verdade, Tobias? Exatamente. A alienação fiduciária, a lei ainda estabelece que, em caso de inadimplência, o devedor vai ser intimado para 15 dias pagar.
Na lei do agro, houve uma omissão dessa parte, que talvez ali vai ter que esperar como que o judiciário vai posicionar, mas nem esse prazo de 15 dias foi colocado ali. Então, em caso de vencimento, vencido e não paga a dívida, o credor pode automaticamente ir no cartório e dizer, olha, pode consolidar a propriedade em meu nome. Então, por conta disso, é muito complicado, é bom esperar, nós estamos ainda na primeira safra com essa nova lei, alguns pontos ainda estão em aberto, mesmo a CPR, que era um título muito comum, trouxe ali mudanças que o pessoal ainda está estudando, está tentando entender ali o que trouxe novidades. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa nova. Por isso, a necessidade de uma consultoria jurídica e assessoria especializada. A gente sempre fala que o produtor, hoje ele se tornou empresário do agronegócio. E como empresário, ele tem que se precaver em várias situações. Então, a consultoria agronômica é muito importante, a consultoria econômica de mercado é muito importante, e a jurídica com a nova lei do agro se faz necessária. A CPR mudou completamente mesmo, Tobias? Ela trouxe ali várias mudanças ali na CPR, tá? Muitas coisas permaneceram iguais, porém, mesmo com a CPR com liquidação financeira, por exemplo, teve algumas mudanças estruturais, mudanças jurídicas, que vai demandar ainda algumas discussões. Lá no nosso site, inclusive, tem um curso que o Dr. Lutero falou somente sobre a nova CPR. Então, quem trabalha muito com esse título, é bom verificar ali, porque teve algumas mudanças estruturais. Voltando um pouquinho, Tobias, no patrimônio rural em afetação, comparando ele com alienação fiduciária e hipoteca. Essas três modalidades, o que hoje seria, lógico, cada um tem um risco maior, um risco menor para o tomador de crédito e para o credor. Então, eu acho necessário que tudo fique dentro de uma balança, não é verdade? Porque se a alienação fiduciária, o fato do produtor correr o risco maior de perder seu patrimônio no caso de uma frustração, o crédito tem que ser mais baixo, o juro tem que ser menor do que de uma hipoteca. O patrimônio rural em afetação teria que ser menor ainda pelos riscos? Eu considero que sim. Eu considero que hoje a garantia mais segura para o produtor é a hipoteca, embora talvez o crédito seja um pouco mais caro se trabalhar com a hipoteca. Por quê? Porque em caso de inadimplência, o credor vai ter que entrar com uma execução de título judicial para poder levar esse bem a leilão, com todas as defesas e garantias que o produtor tem direito, né? A alienação fiduciária já é diferente, o patrimônio rural em afetação também. A alienação fiduciária há um procedimento na lei, a patrimônio rural em afetação ainda não. Temos que esperar um pouco para ver como que será esse procedimento, né? Mas ele é pior do que a alienação fiduciária. Então, em questão de segurança, é melhor a hipoteca. Legal, Tobias. A lei do agro, gente, não é uma crítica que nós estamos fazendo da lei do agro, de forma alguma. A lei do agro é uma lei moderna que veio para atrair crédito privado para o agronegócio. Porém, o que a gente pede é cautela, muita cautela, uma boa orientação jurídica para o produtor, não cair em nenhuma armadilha. E o produtor tem que ter na cabeça o seguinte, com o patrimônio rural em afetação ou alienação fiduciária, no caso do produtor ter um problema climático, que não conseguiu honrar a sua dívida, o banco ou qualquer credor, ele vai ter uma facilidade muito maior em se apropriar daquela garantia. Por isso, quem te oferecer, produtor, alienação fiduciária, patrimônio rural em afetação, o juro tem que ser muito baixo, porque o risco para o credor é mínimo. Agora, no caso de uma hipoteca, tudo depende da negociação. Tobias, obrigado. Eu estou controlando o tempo aqui, a gente tem assunto para falar em 5 programas. Já fica a dica aí para o Marcelo Burum e para o Clayton, que a gente está à disposição para discorrer melhor sobre esses assuntos. Creio hoje só alguns alertas e o início dos assuntos. Tobias, falando em modernidade, né? A gente fala em tecnologia, inovação, lei nova, lei do agro, trazendo muita inovação para dentro do agronegócio. Me lembra de outro assunto que a gente trouxe uma grande especialista do Brasil aqui em sucessão familiar.
né? Mari, falando em inovação, em tecnologia, em coisas novas para o agronegócio brasileiro, ainda falta profissionalização no campo? Nivaldo, falta. A gente às vezes acaba associando muito a tecnologia com a profissionalização. A gente tem dois extremos no agro. Eu tenho um campo muito tecnológico já, eu falo que a tecnologia adentrou a porteira com muita velocidade, como tem feito nesses últimos 5 anos e como está sendo cada vez mais acelerado, mas eu tenho um campo ainda que é muito primário, é aquele campo do meu avô ainda, do meu pai, né, que eu sou filha e neta de produtores rurais. Então, alguns produtores, quando eu vou atender, eu ainda vejo aquele produtor que não anota nada nem no caderninho. A gente ainda tem esses extremos e a gente ainda precisa profissionalizar para que, de fato, aquele produtor, aquele agro lá se torne competitivo para que possa ter continuidade. Então, assim, nós temos tecnologia sim, nós temos tecnologia de ponta no Brasil, nós temos sistemas de gestão de ponta, só que nem tudo é aplicado da melhor maneira. E eu sempre gosto de fazer um comparativo com tecnologia, porque as pessoas acham que inovar é colocar a última tecnologia dentro da sua propriedade. E eu gosto de dizer que inovação é você mudar a forma de fazer alguma coisa. Se você não anotava nada em lugar nenhum, que o pessoal mais tradicional, ele sempre fala que a anotação está na cabeça, né? Então eu falo assim, se você tirou da cabeça e já passou para o papel, você já está inovando, você já mudou a maneira de fazer alguma coisa. Então depois disso, você passou para uma planilha, você já começou a inovar de novo. A forma de fazer isso é gradativo. A gente não muda um posicionamento, a gente não faz uma mudança de cultura de um dia para o outro. Então, nós temos sim tecnologia, mas ainda falta profissionalizar. A gente ainda tem uma falta de separação de papéis no campo, né? As famílias ainda estão muito ligadas ao negócio, a gente mistura muitas identidades da família e do negócio, que é um fato gerador de conflito em todos os núcleos familiares. Então, isso também é uma falta de profissionalização, porque o negócio não é entendido como negócio. Então, a gente também precisa trabalhar muito nesse sentido. Quando a gente fala de profissionalização, eu não estou falando de engessar o negócio, não é ir lá e colocar um monte de sistema, um monte de planilha. Você tem que colocar o que te cabe, o que é necessário para você e o que você vai usar. Eu estava até assistindo uma live essa semana de uma produtora do Rio Grande do Sul, inclusive, e ela estava falando sobre investimento em tecnologia. Ela falou, investimento bom é aquele que você usa, né? Então, a tecnologia boa é aquela que você usa. Então, o campo, o que é bom para você? É aquilo que, de fato, o que você pagou vai ser usado. Não adianta ter o melhor sistema se você não alimentar os dados lá e ele não te trouxer o resultado para a tomada de decisão. Então, você tem que pensar sempre nesse sentido. Uma outra coisa que acontece muito é essa mistura de pessoa física e pessoa jurídica. As pessoas confundem muito. Elas acham que profissionalizar o negócio na propriedade rural é ter uma holding, é ter uma PJ. Nem sempre. A gente tem vários produtores que operam pessoa física e não tem problema nenhum, contanto que o negócio dele esteja organizado, né? Então, ele tem que entender que naquela conta pessoa física dele, ele não pode comprar material de escola do filho, ele não pode fazer a compra do supermercado dele em particular. As coisas têm que ser separadas para ele saber se de fato o negócio dele está dando resultado. Então, quando a gente fala de gestão, de sucessão familiar, eu estou falando em transferência da gestão. Eu transfiro a gestão quando ela é eficiente. Se ela não for eficiente, se eu tenho uma gestão que não funciona, eu vou passar para o meu sucessor uma gestão que também não funciona, né? Então, quando a gente fala em profissionalização, eu estou falando nesse sentido, em trazer mais informação, em fazer com que o negócio, de fato, tenha cara de negócio, característica de negócio, e seja entendido como negócio pela família. A gente fala muito em profissionalizar a família, para que a família entenda o seu lugar dentro do negócio, né? A gente tem aí as 3 esferas da sucessão familiar, que é família, propriedade e gestão. Então, é muito importante que cada um entenda seu papel dentro das esferas. Às vezes você é só herdeiro, então você não tem participação na gestão e você às vezes nem é da família, ou você é da família e é herdeiro, mas não participa da gestão, ou participa da gestão, é da família e é herdeiro. A gente tem várias combinações aí de papéis. Então, o primeiro passo para que a gente, de fato, entenda o negócio e entenda o papel de cada um, é saber onde você está dentro desses 3 círculos. Você se identificando seus familiares e entendendo a sua estrutura de negócio, você cria um modelo de gestão que funciona e você cria uma organização familiar que funciona também.
Ô Mari, eu sempre falo para os nossos clientes, nossos amigos do agro, que inovação, se ela não traz economia, melhoria de processo ou receita, ela vira invenção. E invenção não dá resultado para ninguém. Você inventa um negócio e joga fora e vira um hobby, né? Não traz lucro, que é o que a atividade precisa no final. E outra coisa, Mari, que a gente sempre fala, e isso causa um desafio danado, e é a próxima pergunta para você. Eu sempre falo, eu quase apanho, quando eu falo assim, certidão de nascimento não é currículo. Não é porque você é filho do dono que você entra como diretor ou você entra na administração do negócio. Né, certidão de nascimento não sendo currículo, o que você acha da inclusão dos jovens na sucessão? Está tendo resistência? Como que está sendo essa inclusão? Nivaldo, a gente tem já um outro momento no campo, né? A gente tem já um campo um pouco mais, com mais aderência, a gente tem os pais um pouco mais receptivos a esses jovens. Obviamente, a gente tem um conflito de geração, vai acontecer na nossa, para com os nossos filhos também, porque diferença de idade é uma diferença de posicionamento, então a gente enxerga de uma maneira, quem está vindo depois da gente enxerga de outra maneira, então precisa de muita maturidade para entender essas diferenças, né? Os jovens estão conseguindo, sim, adentrar um pouco mais no campo, obviamente que em famílias mais tradicionais, né, em famílias mais antigas, que a gente fala que essa chave ainda não virou, existe sim resistência, tanto na inclusão dos jovens, quanto na adoção de tecnologia também, mas é uma questão de fazer esse trabalho, como eu falei para você ali no começo, de uma maneira gradativa, nada pode ser imposto, né? Tudo tem que ser conversado, e eu sempre falo assim, a única pessoa que a gente acredita é Deus, o resto você tem que ter dados, então você tem que provar, você tem que colocar na mesa, trazer um planejamento, né? O pessoal mais novo é um pessoal um pouco mais ansioso, a gente também já foi jovem, então a gente sabe disso. Às vezes a gente está enxergando ali a possibilidade de fazer alguma coisa diferente e que vai trazer um resultado diferente, só que a gente não tem a paciência de esperar o tempo do plantio até a colheita. Então, assim, a gente quer fazer um negócio, mas às vezes ele está na cabeça, a gente não faz um planejamento, a gente não faz um orçamento e a gente quer fazer com que o pai, ou que o avô, o tio, eles comprem a ideia desse planejamento ou desse projeto e apliquem dentro da propriedade. Então, precisa de paciência das duas partes. Obviamente que a gente tem já maior receptividade desses jovens, porque além do campo ter mudado até por conta da tecnologia, o próprio mercado mudou, né? A gente vê aí na própria pandemia quanto digitalizou, né? Então, a gente está fazendo tudo do celular. Eu gosto até de contar que eu venho de uma época, eu trabalhei 6 anos no Sicredi e eu era gerente da carteira rural, atendia só produtores que não tinha nem caixa eletrônico. Então, o produtor tinha que andar 200 quilômetros para vir pagar uma conta. Também não tinha acesso à internet no celular para ele pagar um boleto ou uma conta de luz. Então, hoje está tudo mais prático, hoje está tudo mais moderno, mais rápido. Então, a tecnologia favoreceu muito isso e o jovem é muito adepto à tecnologia. Então, ele pode trazer isso para dentro do negócio e ajudar o pai que tem um pouco mais de dificuldade a fazer com que o negócio também tenha esse braço mais moderno e mais inovador. A gente tem essa dificuldade de diálogo entre as gerações justamente por conta dessas arestas que precisam ser podadas. Mas isso é uma questão de mediar esses conflitos e, na verdade, assim, eu sempre falo na questão da transparência das expectativas. Eu acho que é sentar na mesa, entender o que o pai espera do filho como profissional. Volto a dizer lá que é a questão de entender onde é que você está dentro do negócio, porque às vezes há uma confusão dos papéis e o filho, às vezes, ele já acha que é dono, ou ele está naquela transição de sucessor, às vezes ele é só colaborador ainda, ele não é nem herdeiro, que o pai está no negócio, ele não é nem sucessor ainda, que ele nem começou a carreira dele de sucessor dentro do negócio, e às vezes ele atua dentro da propriedade ou dentro do negócio como dono, chega na hora que ele quer, faz as coisas que ele quer. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente precisa ajustar. Ora, a empresa é uma empresa como qualquer outra, então se você quer trabalhar lá dentro, existem normas, existe uma política da empresa que você precisa obedecer, você precisa acompanhar. Então são coisas que a gente ajusta, e não é culpa do jovem, o jovem também é muito disposto e às vezes entrega muito mais resultado do que você pede.
Então, é a questão de equilibrar o que ele tem de bom e potencializar, né? E ajustar essas outras coisas que são detalhes, e aí você consegue complementar. A experiência de quem está na geração anterior, que já viveu um monte de momento difícil, passou por crise, tem experiência financeira, construiu todo o legado, e tem todo aquele amor e apreço e apego também pela terra e pelo legado. E o filho que está chegando agora com uma bagagem inovadora, com esse network, com essa troca, com um monte de contatos, relacionamento que é tão importante para a gente hoje, trazer ele para dentro do negócio também e deixar ele experimentando as situações, obviamente que devagar, você vai aumentando aí a alçada dele de tomada de decisão, conforme ele for evoluindo também como profissional e amadurecendo também como profissional. E aí você vai fazendo com que ele se prepare também para sentar um dia na cadeira do titular, né? Ô Mari, eu sempre vejo, eu como filho e neto do produtor rural, não sou tão novo, mas ainda sou considerado dessa nova geração, como todos vocês, eu vejo que aliando a experiência de quem para abrir esse país e fazer acontecer no agronegócio, que é a geração mais velha, que foi sangue, suor, lágrimas, né? Você aí no Mato Grosso, você acompanhou a dificuldade do produtor rural, por exemplo, na sua região, Campo Novo do Parecis, Diamantina, Tangará da Serra, muito sangue, suor, lágrimas. E vem a nova geração, não passou por essas dificuldades, mas vem com muita inovação. Então, assim, eu olhando e acompanhando várias situações, eu vejo que quem conseguir organizar essa junção do tradicional com o novo, o negócio vai dar muito certo. Não tem que tentar organizar o máximo possível. Você não quer aliar, né, a tecnologia aos processos e ao tradicional. O que você acha disso? Exato. Nivaldo, eu sempre gosto de usar uma frase bem clichê, mas que eu acho que cabe muito a esses processos de sucessão, que é falar que o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. A gente tem o que eu faço hoje, Marielle, como consultora, daqui a 3 anos, se eu não mudar, eu não estou mais no mercado. Isso serve para qualquer negócio. Então, assim, a inovação, ela está aí gritando na nossa porta, a gente tem que se aperfeiçoar. Não estou falando que o produtor vai sair de cena, mas cada vez, se ele não acompanhar as tendências, cada vez vai ficando mais difícil. Então, a gente tem sim que acompanhar o mercado, acompanhar a inovação, acompanhar a tecnologia. Obviamente que eu falei dentro do que cabe a ele, não é ter o melhor, ter o mais caro, ter o de ponta, é o que serve para ele, para que ele faça cada vez mais melhor, para que ele produza cada vez mais com menos recursos. Eu acho que aí entra até na parte do André, depois de falar da questão de sustentabilidade, que é isso que a gente tanto busca no agro, é produzir e preservar. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é o desafio até do sucessor do futuro. Quem veio nas gerações passadas construiu um legado com muito esforço, e quem está chegando agora está pegando uma estrutura pronta, mas não deixa de ser desafiador. Eu sempre falo assim, até para os sucessores que a gente mentora e atende na consultoria, você pegar um negócio funcionando também é desafiador, porque você tem toda a responsabilidade de continuar um negócio que está bom, né? Então também é difícil. Quando você pega alguma coisa ruim e transforma, o resultado é muito nítido. Então você fala, nossa, fulano conseguiu fazer uma baita diferença. Mas quando você continua, que já é excelente, é muito difícil você conseguir sobressair e fazer alguma coisa diferente. Então também é muito desafiador. Então fazer essa conexão de quem tem muita experiência, eu acho que, eu sempre falo, senta na cadeira do seu pai para você ver todo dia o quão é desafiador trabalhar no agronegócio. Então, eu acho que tem que ter essa paciência, tem que ter o respeito pelos mais antigos, né? Entender que ninguém chegou até ali por acaso, foi com muito trabalho, foi trabalho duro, né? Passaram por muitos desafios, é o que você falou, é uma empresa a céu aberto, é clima, é mercado, é política, é tudo que envolve o agro, é tudo que envolve a empresa do produtor rural. Então, também profissionalizar o negócio é o caminho, porque quanto mais organizado você tiver, maior é a chance do seu negócio ser continuado, mas isso também acontece de uma maneira que você vai envolvendo a família, vai envolvendo o filho no negócio, não é acordar amanhã, sentar todo mundo na mesa e falar de hoje em diante a gente vai mudar tudo, não. Tem que ser adaptado ao seu modelo de negócio, adaptado aos seus colaboradores, à sua empresa, e tem que ser uma coisa que funcione para você, né? Não adianta eu falar aqui,
para quem está ouvindo a gente, porque não existe receita de bolo para sucessão, não existe receita de bolo para gestão também. A gestão ela tem que caber ao seu negócio. Então, é unir, de fato, o que cada um tem de bom, de potencial, e fazer com que isso se torne um diferencial do seu negócio. E aí, sim, você tem uma grande chance de se manter competitivo aí ao longo dos anos e prosperar o seu negócio por várias gerações. Show de bola, Mari. Uma aula aqui para nós, uma aula jurídica, uma aula sobre gestão e sucessão familiar. O desafio é grande, mas o produtor rural brasileiro, o agronegócio brasileiro, vai superar isso numa boa. Basta diálogo. Então, tudo termina no diálogo entre a antiga, a tradicional gestão e a nova gestão inovadora. E lembrando para a molecada que está entrando, que se ele entrar com inovação e tecnologia e não tiver melhoria de processo, economia ou gerar receita, a inovação e tecnologia que ele está trazendo vai virar invenção, e isso não leva para lugar nenhum. Mari, nova geração, futuro, a gente esbarra aonde? Meio ambiente, que é a bola da vez do Brasil e o mundo. O Brasil está sendo muito dinamitado com relação ao meio ambiente. E antes um pouquinho, André, de entrar no assunto meio ambiente, eu preciso mandar um abraço para o Marcelo Brum, que hoje é o nosso ouvinte, um ouvinte de luxo, ele que é o capitão aí da Voz do Campo, passou o bastão para mim. Eu até me engasguei no começo do programa, Marcelo, para você ver o peso que eu estou sentindo aqui do Brasil todo agro acompanhando a Voz do Campo. Mandar um abraço pessoal do grupo da Voz do Campo, galera comentando aqui, programa excelente, muito bom, e para o pessoal que está nos assistindo do Facebook. Depois a gente vai deixar esse programa gravado e subir ele no YouTube para todo mundo acompanhar. Voltando, geração futura, futuro, Brasil, a gente lembra do quê? Meio ambiente, e o Brasil está sendo muito dinamitado aí pela essa questão do meio ambiente. Mas o produtor rural já provou que ele é criativo, inovador e muito sustentável. E para falar disso, trago o André para a nossa roda de conversa. André, a importância da reputação ambiental para o agronegócio. O que você me fala? Bom dia, Anivaldo, mais uma vez. Estava escutando aqui atentamente todos os dois colegas antecessores que fizeram suas explanações com muita qualidade. Mari e Tobias, aí uma aula aí para a gente se conectar e crescer enquanto sustentação jurídica, segurança jurídica no agronegócio e, obviamente, de sucessão, que isso vai levar a uma boa gestão do seu negócio, da sua propriedade. Fantástico, obrigado. Olha, Nivaldo, aos amigos da Voz do Campo, né? O produtor já sabe, o meio ambiente é um grande parceiro do teu negócio, por óbvio, a sua produção, todos os seus recursos naturais voltado como insumo para a sua produção já é, por si só, aí um grande elemento de boa reputação. Ocorre que a gente ainda está pecando em algumas situações, uma delas é de comunicação, né? Nós precisamos colocar a pauta de transparência um pouco mais à disposição do consumidor, à disposição do meio urbano, à disposição dos veículos de comunicação, sejam nacionais ou internacionais. Isso vai nos colocar num patamar diferente, né? A gente não pode ser naquele jargão que a gente tem aí na cidade, né? Falem mal, mas falem de mim. Pelo amor de Deus, né? Nós do agro não gostamos desse tipo de ditado popular. Nós queremos que falem bem de nós, porque nós fazemos o bem. Nós sabemos como produzir com sustentabilidade. E para isso, cada vez mais você tem que levar informação. Informação por quê? Reputação é fruto daquilo que falam de você, não é isso? E se você tem informação, uma boa vestimenta, uma boa roupagem daquilo que você faz, com certeza você vai estar nas melhores vitrines, com certeza você vai estar tendo melhores acessos em termos de consumo, em termos de compras, em termos de acesso a mercados e aí também novos mercados. O Brasil expandiu aí na pandemia o mercado do agro para 7 novos países, isso graças, né, cada vez mais à sua melhoria de reputação, de mercado, de boas práticas. Isso, com certeza, é um fator-chave, né?
Você, quando quer fazer a aquisição de um produto, seja de um carro, de uma máquina, de um telefone celular, você olha, além de tudo, obviamente, a tecnologia, a infraestrutura, aquilo tudo que ele vai te proporcionar, mas, acima de tudo, o que dizem desse produto, né? E é isso que o agro precisa abraçar, né? Ele precisa se importar realmente com o que falam de nós como um todo, né? E é para isso, para que falem bem de nós, é preciso que a gente coloque tudo aquilo que a gente já sabe que faz bem e que coloque à disposição da sociedade, né? Bons números com relação à sustentabilidade, bons números com relação à conservação já das áreas nativas brasileiras, bons números com relação ao bom uso aí dos defensivos agrícolas, o bom uso com relação ao bom manejo do solo, terraceamento, tudo aquilo que evita, né, o escoamento superficial que vai levar aí provavelmente a erosões. Então, essa roupagem o agro precisa colocar à disposição, né, da massa não só crítica, mas da massa consumidora. Isso, com certeza, vai nos colocar em patamares diferentes, não só de reputação, mas também de acesso a novos mercados. André, falando de acesso a novos mercados, né? O que o agro brasileiro quer é estar no mundo todo. É do Brasil para o mundo, eu sempre falo isso. Mostrar para o mundo como o agro brasileiro é criativo, inovador e sustentável. E como essa sustentabilidade pode auxiliar o agro a acessar e expandir para novos mercados? Olha, Nivaldo, essa é uma questão bastante interessante, porque uma das colocações que às vezes tem um mau entendimento e a desconexão é que o agro já é sustentável. É preciso entender o que você cumpre com relação à legislação ambiental e de licenciamento e aquilo que você entende como sustentável, aquilo que é posto como sustentabilidade, né? O agro é um dos maiores cumpridores dos maiores regramentos jurídicos mundiais com relação a meio ambiente, isso sem dúvida, né? Passa por um cadastro ambiental rural, passa por uma preservação de área de preservação permanente, passa por uma preservação de áreas de reservas legais, passa por umas boas práticas, o controle dos defensivos, os controles da produção, o licenciamento ali dos pátios de lavagem, de estocagem e assim por diante. Ou seja, estima-se aí uma fazenda, uma unidade tem mais de 50 aí produtos, né, bem licenciados e bem atendidos dentro da sua plataforma. A questão da sustentabilidade é um pouco mais. O que é esse pouco mais? É você levar valor compartilhado a toda a tua cadeia, né, de valor do teu produto, né? É você conseguir melhores práticas, aquilo que a Mari colocou, o Tobias também colocou. Você precisa colocar todos aqueles fatores que impactam e que fazem parte do componente do teu negócio de modo sempre mais eficiente, eficaz, produtivo, utilizando menos recursos naturais, levando mais entrega, ou seja, é você tornar o teu negócio de fato sustentável. E isso não é sustentabilidade só ambiental. O ambiental tem sido levado de uma forma muito boa pelo agronegócio, mas levar toda essa parte de rastreabilidade, de controle, de transparência, a parte de governança, colocar como realmente assim uma roupagem nova que vai levar aí o produtor rural a patamares de negócios, de valores de mercado muito mais eficientes do que nós temos hoje, né? Aquele famoso tripé social, econômico, ambiental, de fato, são os pilares para que o agro possa avançar cada vez mais no caminho da sustentabilidade. E, sem dúvida nenhuma, já é uma estratégia aí que já está no radar do agronegócio. Eu estou vendo os bancos de investimento falando sobre isso, as associações de produtores falando sobre isso, toda a parte de formação aí, você pega o terceiro setor aí, o Senar, os órgãos todos de formação profissional já estão com essas práticas no radar, e eu não tenho dúvida nenhuma aí que o agro já se colocará num patamar tamanha eficiência e a sustentabilidade que ganhará sim, Nivaldo, esses mercados, a expansão desses acessos todos, seja no mercado de grãos, de frutas, de carne, proteína, animal, vegetal e assim por diante. Então, melhorias em práticas em gestão, a mudança de postura
sair daquela parte do negacionismo e colocar à disposição da inovação e falar, nós podemos até não estar 100%, mas nós queremos ficar 100% e nos auxilia a fazer como, né? A imprensa brasileira ela tem uma dificuldade de lidar com o sucesso das pessoas e é preciso reconhecer que o agro é um sucesso. E aquilo que, obviamente, nós estivermos pecando, nós estamos à disposição para melhorar. E como, né? Como melhorar? Fazendo esse combo junto, né, de vários atores, melhoria de gestão, melhoria em comunicação, melhoria em marketing, melhoria em sistemas produtivos e, acima de tudo, Nivaldo, aqui cabe uma melhoria que todo o agro cobra, que é o dos serviços públicos, né? Que todo o agro sempre acessa, todo cidadão acessa, e o serviço público não acompanha a velocidade produtiva de sucesso do agronegócio, deixando sempre aquela carga aí para o agro se destacar no Brasil. Então, essa é uma das ponderações, ou seja, é preciso reconhecer que o serviço público precisa melhorar, a nossa comunicação precisa melhorar, e aí sim o agro vai cada vez mais mostrar o quanto ele tem sido sustentável e, acima de tudo, tem caminhado no caminho da sustentabilidade. Não é à toa que os grandes fundos de investimento no mundo já estão de olho no Brasil e dispostos a financiar esse novo agro, né? Esse novo agro que atinge patamares cada vez mais de tecnologia, de desenvolvimento sustentável e de ganhos aí de produção fantásticos. Isso, obviamente, com sistemas produtivos sustentáveis que nós temos tendo esse recorde aí que nós tivemos no ano de 2020. Show de bola, André. E falando em imprensa, em sucesso do agronegócio, a Amazônia está em risco? Olha, Nivaldo, seria até uma situação leviandade, né? Você trabalhar com a Amazônia em risco, como é colocado a nível de mundo e pela imprensa brasileira, por alguns organismos não governamentais. Eu já trabalhei em uma ONG, já fui trainee em outra, tem boas ONGs e tem ONGs que realmente prejudicam no sentido de que fazem mau uso das informações postas sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente, sobre a produção da agropecuária brasileira. A Amazônia não está em risco, né? Nós sabemos alguns biomas que passaram por um período aí de enfrentamento, de reestruturação, de restauração, por exemplo, a própria Mata Atlântica. Nós sabemos da dinâmica do modelo de modificação da paisagem. Mas, em termos gerais, né, nós temos aí algo em torno de 67% do nosso território natural bem preservado. Isso nos coloca num patamar de não estar ligando para mais isso, ou seja, nós já preservamos e por isso nós vamos ignorar? Não, ao contrário, isso nos coloca em patamar realmente de que estamos fazendo a coisa certa e estamos no caminho certo. Há problemas com relação a queimadas, a desmatamento? Sim. Esse problema é do produtor? Não. Esse problema é do crime organizado, grileiro. Eu costumo dizer que esse problema é de segurança pública e não é de gestão ambiental, esse problema não é do Ministério da Agricultura, esse problema é de segurança pública. Quando você lida com crime, é um poder de polícia que tem que ir lá, né, o poder de polícia aí dos órgãos ambientais, justamente com a segurança pública e combater esse mal que faz não só mal ao nosso agro, que faz mal à sociedade, que faz mal ao produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, de qualquer tamanho que seja, né? É preciso pautar isso, né? O agro verdadeiro, o produtor rural, não compactua com nenhum crime, com nenhuma ilegalidade. E é preciso estipar aí, né, da sociedade, assim como acontece no meio urbano, né, as pessoas de bem e tem os criminosos. E assim como acontece em qualquer outro ambiente aí do planeta Terra, tem gente bem e tem gente que é de má índole, né? E a gente, por exemplo, uma das leis que agora virou projeto de lei, mas de uma grande MP que foi perdida, e o Tobias pode ajudar também a comentar sobre isso, a MP da regularização fundiária, né? O Brasil perdeu uma grande oportunidade de estipar, né, aqueles malfeitores, principalmente da Amazônia, mas ainda sabemos que no Brasil tem grandes problemas fundiários como um todo. Essa MP auxiliaria muito, né, a você identificar o infrator, a você buscar a legalidade da tua área, e grande parte do que acontece de ruim na Amazônia está ligado justamente à grilagem
de terras, né? Então, a nossa Amazônia vai muito bem, obrigado. Precisamos implementar novos mecanismos de gestão, de governança, de controle, de monitoramento, mas, acima de tudo, desconectar, desgarrar de que o problema que acontece na Amazônia é do produtor rural. Isso não tem nada a ver, é preciso massificar isso cada vez mais. Show de bola, André. Uma aula aqui para todos os ouvintes da Voz do Campo, com Tobias, com a Mari, com o André. A gente tem assunto para umas 5 horas de programa, mas infelizmente nós temos somente 1 hora. Mas fica o convite, Marcelo. A galera é muito boa, acho que dá para fazer um programa com cada um depois, para a gente esmiuçar melhor todos esses assuntos abordados. Eu pensei em trazer todo mundo, eu sabia que era muito assunto para o programa, mas é bom que a gente já consegue despertar a curiosidade nos ouvintes. E o agro passa por comunicação. A Voz do Campo tem um papel muito bacana. Eu lembro do Marcelo naquela campanha, vamos colocar outdoor, vamos colocar faixa dentro dos restaurantes, que o hambúrguer vem do agro, a pizza é agro, o leite com café, o pão de queijo é agro. Então a Voz do Campo iniciou esse movimento. Nós temos um movimento também que nós fazemos parte, que é a Liga do Agro, é o @Liga do Agro lá no Instagram. É um movimento para desmistificar fake news, que também está com esse papel importante perante o agro e a sociedade para levar o agro de verdade para o urbano. Voltando, André, lá na comunicação, que a gente vem falando tanto, levar o Brasil para o mundo de uma forma que nós não estamos queimando a Amazônia, pelo contrário, nós estamos produzindo muita soja, muito milho, muito algodão, muito leite, de forma sustentável e de forma muito inovadora, trazendo a nova geração para dentro do agro, como a Mari trouxe, de uma forma que traga melhoria de processo, economia e novas receitas, tomar cuidado com as armadilhas que o Tobias colocou. Cuidado, produtor, tome muito cuidado com patrimônio rural em afetação, alienação fiduciária. A lei do agro veio para trazer modernidade, mas tem que ter cuidado. Plano Collor, o produtor também deve ter muito cuidado. Muita advogada entrando em contato. A tese agora, a orientação é esperar. E agora, nesse final, eu gostaria de agradecer do coração mesmo o Tobias, a Mari e o André. Levantaram no frio, estão aqui comigo, em troca de um grande abraço. Muito obrigado a todos vocês. Antes de encerrar, gente, queria mandar um abraço para o Carlos Schmidt, de Panambi, no Rio Grande do Sul. Ele mandou uma foto aqui, ordenhando as vacas e escutando a Voz do Campo, escutando essas informações. Ao pessoal do grupo da Voz do Campo... Eu tomava esse leite aí, hein? Aí, ó. Direto da vaca, né, André? Ao pessoal do grupo da Voz do Campo, ao Alberto Tesmer, tá lá mandando um abraço para nós, dizendo que foi muito bom, cada dia está mais bem servido de informações o agronegócio. Um abraço, gente, ao Clayton, ao Marcelo Brum, muito obrigado. Para aqueles que não seguem aí nas redes sociais, o André Babi, a Marielle Bife, o Tobias, me seguem também, @niforastieri, ao meu escritório de consultoria do agro, a Forester Agrointeligência. Fiquem à vontade para mandar perguntas no privado, a gente responde. O que nós temos de muito orgulho é trabalhar em prol desse agronegócio, que é criativo, inovador e sustentável, e levar o Brasil para o mundo. Acho que é esse a grande responsabilidade do agronegócio brasileiro. Gente, programa bom. Me desculpe, eu não vou conseguir passar para as considerações finais, a gente está em cima da hora, mas é mandar um abraço para todo esse agro, esse Brasil do agro. Beleza? Tobias, meu muito obrigado. Marielle, apaixonado cada vez mais pelo seu trabalho. André, vamos levar esse Brasil sustentável e criativo para o mundo. Um grande abraço, gente. Ao Brasil, um bom final de semana. E muito obrigado, Marcelo, pela confiança. Um grande abraço da Voz do Campo. Tchau, tchau.